essa é a ginástica do Hot Mix. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. E rapaz, lá embaixo, lá embaixo. Oh! Chiquitito usa ou não usa saia? E rapaz, agora vai. Vamos subir, vamos subir. Galera do camarote, vamos subir. E rapaz, tá lindo o negócio aí. Vamos subir. Vai, vai. Vamos que vamos, Hot Mix. Hey, 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 hey. Tem algum torcedor do Vasco da Gama aqui hoje? Tem algum torcedor do Sampaio aqui hoje? Tem algum torcedor do Corinthians? Do Palmeiras? Do São Paulo? Do Botafogo? Do Fluminense? Do Moto Clube? É, e a galera do meu Flamengo! Oi! Vai, vai, vai! É o Hot Mix! Hoje pra todo o Brasil! Vamos gravar esse DVD São Luís! Vai! Tá lindo demais isso aqui, rapaz! Só vocês mesmo, show de bola! Vamos que vamos, Mauro DJ! É o Hot Mix, é o Hot Mix! Cara, o começo da minha carreira foi um negócio meio que, assim, por acaso. Foi na minha festa de 15 anos, era galera do colégio e tinha maior moda, né, fazer festa e tal, aquelas coisas todas. E aí eu contratei um DJ, chamado DJ Catatal, grande Catatal, um dos primeiros DJs que tiveram aqui em São Luís. Esse DJ foi fazer uma festa lá em casa e o mais engraçado é que eu não gostava de música eletrônica, música de boate não, eu gostava só de rock nacional. A influência da minha irmã. A gente morava em Brasília e eu cresci ouvindo muito rock nacional e contratei esse DJ para fazer a minha festa de 15 anos. E lá eu fiquei maravilhado com aquilo, aqueles botões e os equipamentos e tudo. E depois eu fiquei pro meu pai e falei: pai, você pode comprar isso aí para mim? Você pode me dar isso de presente? E aí, cara, acho que ele até hoje se arrepende. E aí foi assim, ele comprou os equipamentos, na época um CCE BD250, me lembro até da referência. CCE a gente costumava dizer que começou comprando errado, né? Porque o bichinho era ruim, meu amigo, era complicado, mas todo mundo começou no CCE. Então, a partir daí eu comecei a treinar e ficar em casa e a gente comprava disco de novela, porque eu não tinha muito acesso a esses discos, né, de importados e tudo, e também o mercado era muito complicado para isso. E eu comecei a comprar disco de novela nas lojas que tinham no mercado, Aqui Disco, Barulho Discos, enfim, um monte de loja que tinha aí, nas lojas americanas, e eu comecei a comprar disco aí. E teve uma época, logo no começo, né, meu pai viajou, foi pra Europa, e eu pedi para ele trazer uns discos importados para mim. E aí ele foi na viagem, ele foi e comprou um monte de disco e trouxe pra mim na época Technotronic, trouxe Dana Summer, Rick Astley, Pet Shop Boys, trouxe Depeche Mode, trouxe um monte de coisas legais e ali eu fiquei mais apaixonado ainda. E aí pronto, aí foi sem fim. Aí eu comecei a buscar e a pesquisar e enfim, como todo DJ o meu grande barato era as festinhas de 15 anos. Era o grande
O grande barato era isso, você ser contratado para fazer as festinhas de 15 anos. Primeiro começou com a galera do colégio, depois você começava a expandir, fazia uns cartõezinhos, ia entregando e tal, tinha um contratinho que ninguém assinava, né? Mas aí começamos com as festas de 15 anos. Eu não me dei muito bem com festa de 15 anos, porque desde aquela época, nas festas de 15 anos você tinha que tocar de tudo, né? Você tinha que tocar música baiana, tinha que tocar forró, tinha que tocar pagode, tinha que tocar um monte de coisa, e eu não gostava muito disso. Então já desde o começo eu decidi que eu não queria tocar muito em festa de 15 anos. E aí comecei a correr atrás da galera de boate. E aí eu recebi o convite para tocar na Boate Apocalipse ali no antigo Hotel Vila Rica. E numa festa de 15 anos, e fui para lá e tive a minha primeira experiência. E era muito louco porque a cabine era de costa para pista, mas toda experiência é válida, né? Pronto, me apaixonei por boate e falei, é isso aqui que eu quero. Então eu não quero mais tocar em festinha, eu quero tocar em boate. Só que a Boate Apocalipse não durou muito, né? Já estava quase no final. E aí eu fiquei um tempo buscando, procurando outros lugares e frequentando umas festinhas quando eu conseguia entrar, porque era muito pequeno na época, né? Eu tinha 15 anos, então você quase não conseguia entrar. Não é como hoje, que o negócio está mais liberado. Antigamente a galera pegava pesado na portaria, né? E a gente era barrado mesmo, não tinha conversa. E aí depois eu conheci um amigo meu de colégio também, que me levou no Grêmio Lítero Recreativo Português, lá no Clube do Lítero, ali no Anil. E aí me levou, ia inaugurar uma boate, e aí eu tive o meu primeiro emprego como DJ. Até hoje eu tenho a carteirinha de DJ do Grêmio Lítero Recreativo Português, que é uma grande honra. Inaugurei essa boate que também tinha a cabine virada para trás, de costa para pista, né? E era muito louco isso também. E ali eu tive a minha primeira experiência como residente mesmo. Aí recebi um convite de um grande amigo, Érico DJ, que hoje está em Imperatriz, grande abraço. E recebi o convite para tocar com ele junto na matinê da Boate KGB, lá no centro. E engraçado é que era nas sextas-feiras, 5 horas da tarde. Então tu tinha que gasear a aula do colégio, porque eu estudava à tarde, a aula acabava 15 para as 6, eu tinha que fazer um esqueminha na sexta-feira para poder gasear o último horário e correr, pegar o ônibus e correr para a KGB, que começava às 5 horas da tarde. E era muito legal, porque era uma matinê só da galera de colégio, então era muito engraçado tudo isso. Cheguei a tocar até sem camisa, para o pessoal não ver que eu estava vindo do colégio e tudo. Mas também foi uma grande escola, porque era uma boate onde o público que frequentava gostava muito de música, e a gente, né, desde o começo já tinha essa responsabilidade de fazer tudo certinho, não errar, não atravessar nas mixagens e tudo. Estando aí, recebi um convite para o meu pai para ir morar, para ir estudar em Recife, no estado de Pernambuco. E aí eu tive que interromper a minha carreira de DJ e fui estudar no colégio interno de Adventista, lá no interior do Pernambuco, numa cidade chamada Belém de Maria. Passei 2 anos lá e quando voltei, terminei os estudos. Quando voltei, aí junto com já meu amigo Claudinho Polari e meu irmão, desde aquela época, desde antes ainda, a gente na época que ele tocava na Ninja e eu tocava já no Lítero, na KGB, e a gente começou ali uma forte amizade, que dura até hoje, né? E aí comecei a tocar junto com ele na Taj Mahal. Ele tocava aos domingos lá e eu comecei a ir para lá, e aí depois a gente já começou a dividir na cabine, e aí a gente ficou residente da Taj Mahal, né? Nós ficamos residentes da Taj Mahal. E foi muito legal essa época, porque ali foi se criando a minha verdadeira personalidade musical. Me lembro que nessa época nós tocávamos muito Miami Freestyle, né? Muita gente nem sabe disso, mas nós começamos a tocar. O começo da minha carreira todo foi com Miami Freestyle, e nós tocávamos muito isso na Taj Mahal, e duramos lá como residente até pelos 1997, eu acho, 96, alguma coisa assim. A gente não estava mais conseguindo se acertar com o dono da boate e saímos da Taj Mahal, e foi que veio o grande desafio da Boate Tucanos, né? O Claudinho foi para a Boate Tucanos, depois eu fui para a Boate Tucanos, e aí nós ali fixamos a mesma residência como os DJs da Tucanos, junto com o Marinho, junto com o Pastel, junto com o Clean. Já era uma equipe muito legal, e ali eu acho que foi o ponto de partida para toda essa história do Hot Mix. Pra cima e vai, balança de um lado pro outro, de um lado pro outro, lá em cima, de um lado pro outro e vai. Aô, aô. Vai, eita, eita, eita. Eita, eita, eita.
Hot Mix, Hot Mix, Hot Mix, Hot Mix, Hot Mix pro Brasil inteiro, vai! Hot Mix, 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 vai lá em cima, Hot Mix, Hot Mix, Hot Mix, Hot Mix. Agora vamos pra ginástica do Hot Mix, vai! Esquerda, direita, palminha, lá embaixo. Esquerda, direita. 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 Comigo assim vai. Eu vi Papai Noel em cima de urubu. Quem não acreditar? Eu vi Papai Noel em cima de urubu. Quem não acreditar? Aí, eita, eita, eita. Eita, eita, eita. Eu acho que tudo começou na minha vida como DJ em 1978. Eu lembro com muita atenção esse ano de 78. 78, eu já tinha 5 anos, nasci em 73 e foi o ano que perdi meu pai, né? A gente morava no centro ali próximo ao Nhozinho Santos, onde tinha uma vila chamada Malvina Bud. Eu tinha 5 anos de idade e em 78 foi um ano assim de acontecimentos muito fortes assim que eu lembro, né? Perdi meu pai nessa época. Em 78 eu lembro bastante de um vizinho que nós tínhamos, era uma vila com 10 casas, 10 do lado direito, 10 do lado esquerdo, que fica até hoje lá no centro da cidade, próximo ali ao Nhozinho Santos, que tinha um vizinho que sempre gostava de escutar músicas muito alto, né? E nessa época, exatamente nessa época, teve o lançamento daquele disco, aquele álbum dos Bee Gees, onde teve Stayin' Alive, aquelas músicas todas que fizeram parte da trilha sonora dos embalos de sábado à noite, onde tinha o John Travolta ainda muito magro, e já dançando, e treinando, e fazendo as coreografias. Então foi a primeira vez que me chamou a atenção uma música, eu lembro, Bee Gees, Stayin' Alive. E logo depois começou a passar na TV cenas desse filme, onde a gente via uma boate com uma pista que ela iluminava, ela era muito colorida e tinha muita gente dançando. Aquilo ali foi meu primeiro contato e onde eu acho que eu tive um primeiro, né, chamando a atenção em relação à boate, à música, na verdade, né? 1978, eu lembro com muito carinho desse ano. Realmente foi um ano espetacular. Então aquele ali foi o meu primeiro contato, né? Meu primeiro contato com a música, chamei a atenção, foi chamada a atenção no visual, o que tinha, toda a energia que vinha da dança, da boate, da iluminação. E aí a presença do DJ apareceu quando? Logo um pouquinho mais na frente eu comecei a perceber também, 4 anos depois se passaram, que apareceu um cara do nada que vinha ali de um Jackson 5 e pegou a carreira solo e que quando eu fui me espantar eu comecei a ler, né, sobre Michael Jackson. Michael Jackson lançou o tão comentado, histórico, né, Thriller, que teve aquele clipe maravilhoso que hoje ainda é um dos mais assistidos aí de todos os tempos. E ali começou a me chamar a atenção o lance da dança. Então, eu já era chamado a atenção com o lance do som, da música, da boate, e aí comecei também a me apaixonar pelo lance do visual, do que poderia ser feito com a dança. E ele era craque naquilo, né? Em 82, quando ele lançou mais ou menos, 81, 82, o lance do Thriller me chamou também bastante atenção. Logo em seguida, em 84, isso tudo muito pertinho, né? Você ainda era ali pré-adolescente, adolescente de escola, tinha aquelas festinhas, apareceu o filme Breakdance. Aí sim, ali foi o meu visual de cara com o contato do DJ. O que era o DJ, né? O DJ era o grande maestro, aparecia aqueles caras dançando no meio da pista, rodando no chão, e um cara lá em cima com o fone encostado aqui e fazendo o scratch, né? Aqueles vira e volta, vira e volta, vira e volta, vira e volta, e eu me apaixonei. Dali foi um encanto maravilhoso. Então foi muito legal. Acho que meus primeiros contatos, que eu fiquei realmente, eu disse, nossa, é esse tipo de coisa que eu quero para mim. E aí eu comecei a estudar, né?
Nessa época São Luís ainda tinha muito pouco, né, poucas casas, ou ainda a minha idade não permitia que eu tivesse acesso a essas casas, mas eu já escutava uma coisa aqui, uma coisinha ali, e fui crescendo com aquilo. Logo, quando eu completei meus 15 anos de idade, eu já conhecia alguns DJs, algumas casas que já existiam, Apocalipse, aí já ficava sabendo também do Estúdio Ganf, que eu não frequentei, mas sabia que tinha ali no antigo Cine Alfa, que depois virou o Colossal, Casino Maranhense, que tinha umas domingueiras no Casino Maranhense, né, que eram Flash Dance, Zig Zag, Cashbox, tantas outras casas que a galera fazia e movimentava, e eu ficava sabendo de longe, mas já era algo que me chamava bastante atenção. Então, minha vida de DJ, comecinho, a luz que despertou foi exatamente toda essa energia que eu escutava, foi o filme Os Embalos de Sábado à Noite, foi a pista de dança ali com o John Travolta dançando, isso há muito tempo atrás, né? 40 anos atrás já existia tudo isso, né? no cinema, e aquilo ali me encantou de uma forma maravilhosa como até hoje, né? E só lembrando, em 78 também, eu tive o prazer de sintonizar lá em casa a primeira rádio FM de São Luís, o sinal de rádio FM 78, que foi a difusora FM. Então foi tudo realmente no ano de 78 que aconteceu. Meu primeiro estalo para essa vida que hoje em dia está aqui, né? Um DJ também radialista, locutor e um cara aficionado pela música. Mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima e vai, balança de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado. Agora grita comigo, vai, vai! Eu vi Papai Noel em cima de urubu.
1995, eu tinha um estúdio junto com o Claudinho, nós gravávamos jingles, vinhetas, comerciais para eventos e tudo. E já existia o programa Hot Mix. Na verdade, o programa Hot Mix já existia desde 1993, mas numa outra roupagem. Começou na Rádio São Luís, se eu não me engano, com o DJ Jofran, na época dono das lojas de disco que tinha aqui, de discos importados, era Discomania, Dance Record, depois virou Discomania, depois Music Play. E o Jofran fazia esse programa na Rádio São Luís de meio-dia a 1 da tarde. Eu me lembro que era meia hora de freestyle e meia hora de house. Depois, não me lembro, no ano de 94 eu não morava mais em São Luís, eu tinha ido a Brasília e depois voltei para São Luís. Quando em 95 montamos esse estúdio, eu e Claudinho, e começamos a gravar vinhetas e comerciais, enfim. E um dia recebemos a visita do DJ Jofran, que estava com as lojas dele em expansão, né? Ele já estava saindo dessa coisa de disco importado e indo para um mercado mais aberto, de varejo, de todos os ritmos e tudo, e queria entregar o comando do programa Hot Mix para nós. E aí nós fomos, eu e o Claudinho assumimos essa responsabilidade, junto com o Jojo de Farias, grande Jojo de Farias, que hoje mora no Pará, um grande locutor, um cara que nos ensinou muito, e nós assumimos o Hot Mix na Rádio Cidade, no ano de 1995. E aí começou toda essa estrada do Hot Mix, que se une muito à história da Boate Tucanos, porque era um matinê da Tucanos na época, em 95, 96, 97. Era um grande matinê, de lá saíam as grandes músicas, as coreografias, os gritinhos, e enfim, era o grande marco das matinês de São Luís. E nós estávamos dentro do Hot Mix e tocando já nessa época na Boate Tucanos, né? O Hot Mix no comecinho de 95, 96 era o programa que nós estávamos reformulando o programa, né? Estávamos saindo de uma linha que o Jofran fazia para ir para uma linha mais popular e falando mais diretamente com o público e ali tentando uma interação maior. Então esse ano de 95, 96 foi muito experimental. Quando nós já estávamos na Tucanos, aí se uniu a loucura que era a Boate Tucanos e tudo que a gente fazia no Hot Mix, na rádio. Nós viajávamos muito, eu e Claudinho, a gente estava o tempo todo viajando, nós íamos para São Paulo, passávamos o dia gravando fitas de rádios como Jovem Pan, Transamérica, ouvindo os locutores, ouvindo as músicas, como os DJs faziam, gravávamos as vinhetas, chegávamos aqui, pirateávamos as vinhetas, fazíamos um monte de coisa com as vinhetas da rádio lá de fora, enfim, naquela época não tinha internet. Podia se fazer, e a gente fazia muito. E trouxemos para São Luís toda essa irreverência que a gente ouvia em São Paulo. Ouvia em São Paulo, eu ouvia muito em Brasília. E nós começamos a fazer a coisa muito sem responsabilidade. Embora tínhamos uma responsabilidade por estar no ar. Mas fazíamos a coisa muito sem responsabilidade e isso era muito legal. A gente brincava, falava besteira, errava o nome das músicas, e chamava a atenção do outro no ar, e brincava com o público, e o público brincava com a gente. Então era essa interação fez com que o Hot Mix estivesse sempre muito perto do público e criou esse vínculo com a geração Hot Mix. Eu acho que aí foi o grande diferencial. Nós brincávamos muito com o público e o público devolvia essa brincadeira pra gente. Então o público ligava e dizia, coloca aquela música. Aí a gente dizia, canta aí a música. Aí o cara cantava todo errado. Aí a gente já apelidava a música do melô do cara que cantou errado. E aí pronto. E foi daí que começaram a surgir os melôs. Pela dificuldade na época das pessoas ouvirem e entenderem o nome da música. Então era muito engraçado. Existiam músicas que a gente tocava, Play a Hit, The Man I Never Had, as pessoas não conseguiam entender, então era cada nome maluco que as pessoas, toca a música da Play a Hit, The Man I Never Had, ninguém entendia nada. E aí, uma vez eu falei, Claudinho, a gente precisa ver o que essa galera do reggae tá fazendo e vamos tratar essa nossa galera igual, vamos botar uns melôs, uns nomes engraçados para que a galera comece a pegar. E foi o que aconteceu, né? A gente tinha Play a Hit, era o melô das gatinhas, Venga Boys, We Like to Party, melô do São Francisco, Walk to Me com Size Queen, que é o melô do Hot Mix, The Tempera Feel It, que é o melô do Sino, e tinha o House of Gypsy Samba, que é o melô do Chiquitito. Enfim, tem uma infinidade de músicas aí que nós tocamos e lançamos e que viraram melô. E esse virou a característica do Hot Mix. Eu acho que foi aí o grande acerto, quando a gente conseguiu olhar o público e falar, a gente precisa se comunicar com esse público de uma maneira diferente. E eu acho que ali a gente acertou. E aí criamos a geração Hot Mix.